Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. A seguir, hoje eu quero trazer uma palavra para a igreja bem meditativa, para que você possa entender algo do que Deus tem para mim e para você. Esta parábola nos fala sobre dois personagens. Um personagem, no versículo 19, se retrata de um homem rico, um homem que vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Um homem nobre, um homem que possuía posses, um homem que tinha a vida fácil em suas mãos por causa da riqueza. Já no versículo 20, nós vamos ver Jesus narrando também a história de um segundo homem, agora também ao extremo da pobreza, cujo a parábola vai lhe chamar de mendigo, cujo seu nome era Lázaro, e a sua pele, o seu corpo era cheio de chagas, e ele vivia à porta daquele homem rico, e todos os dias ele desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lambiam as suas chagas. Bom, faço uma observação já de imediato aqui para nós entendermos. O rico nessa história, nessa parábola, ele não foi para o inferno porque era rico. Ele não foi para a condenação porque tinha posses, porque ele se vestia de linho fino, cor de púrpura, cuja sua mesa era abarrotada, o seu lagar, o seu celeiro. Não, ele foi para o inferno porque ele deixou que as bênçãos de Deus não viessem sobre ele, e o Cristo, o Salvador, não se achegasse a ele. A sua vida ficou agarrada às coisas desta vida. Não confunda a riqueza com o céu, porque muitas pessoas morrem ricos servindo a Jesus e alcançam a salvação. E também não confunda que Deus olha para Lázaro por ser um mendigo miserável, sem ter o que comer, dependente de outrem, que Deus teve pena de Lázaro e o levou para o seio de Abraão. Não é por isso. Mas Lázaro foi para o paraíso, não porque era pobre, mas porque ele não permitia que a sua pobreza o afastasse de Cristo. Ele não permitia que as adversidades da vida, que os problemas que circuncidavam ele, que estava em volta dele, o afastasse a sua fé, tirasse a sua crença
tirasse dele o desejo da salvação. Então, quando nós olhamos para essa parábola, nós encontramos duas polaridades: alguém que tinha demais e foi condenado, alguém que não tinha nada e foi salvo. E aí a gente liga a questão da pobreza. Não, muita gente usa esse versículo, mas Jesus veio para os pobres. Não é isso. Jesus, ele morreu tanto para o que tem e para o que não tem. João 3,16 diz: ele veio para que todo aquele que nele crê, independe daquilo que possui ou não, o que nós temos que ter é a nossa vida em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. É Ele. Pode Deus, um Deus de amor, pode um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de gozo, de alegria, um Deus que proporciona tantas bênçãos para aquele que crê e confia, condenar um homem ou uma mulher, a sua alma para o inferno? E não é, irmãos, aqui 1 ano, 10 anos, 1000 anos. Você imagina, se fosse 1 ano já seria difícil, 10 anos também, 100 anos ficaria mais difícil, 1000 anos muito mais. Mas a Bíblia vai dizer que essa condenação é para sempre. E como pode esse Deus condenar alguém e depois querer justificar aquilo que foi feito? Pense nisso. Pare para pensar um minuto. Enquanto você pensa, eu quero te narrar uma história. Na Segunda Guerra Mundial, havia na Alemanha uma cidade chamada Hamburgo. Essa cidade, ela era uma grande metrópole. Essa cidade, ela possuía aproximadamente 2 milhões de pessoas, 2 milhões de alemães. Uma cidade que não foi tocada pela Segunda Guerra Mundial. Mas um certo dia, essa cidade ficou conhecida como a cidade que experimentou a sua morte. A cidade que experimentou a sua morte. Ela ficou conhecida como o dia em que Hamburgo morreu, na Alemanha. Essa cidade, ela era uma das grandes metrópoles, que dentro dela havia muitas coisas que agradavam a todos os homens, uma cidade artística. Mas em 1944, em uma noite, aproximadamente 4.000 grandes aviões britânicos, chamados Lancasters, bombardearam, soltaram as suas bombas sobre essa cidade de Hamburgo, na Alemanha. Quando foi pela manhã, no dia seguinte, mais ou menos 1.000 aviões B-17 vieram e continuaram a bombardear essa cidade. Aviões esses britânicos. Quando chegou no seguir do outro dia, aproximadamente mais 1.000 aviões Lancasters vieram e bombardearam aquela cidade, cujo o fogo que acendeu sobre aquela cidade poderia ser visto a mais de 100 quilômetros. A claridade daquelas bombas que foram lançadas sobre Hamburgo. Quando passa
o próximo dia, resta apenas daquela cidade entulho. E aqueles soldados entram na cidade. E quando eles entram naquela cidade, eles se deparam com a carnificina. Porque ali aproximadamente mais de 100.000 alemães morreram naquela situação, naquele bombardeio. Alguns deles correram para os porões da sua casa, para o submundo ali daquela cidade, mas o calor foi tanto do fogo que estava pegando sobre a superfície da cidade, que eles foram cozidos vivos, morreram cozidos, como uma carne que você faz na panela de pressão. Mas como aqueles soldados começaram a entrar sobre aquela cidade, eles encontraram algumas marcas estranhas sobre os concretos, sobre a rua, sobre os muros. E quando eles começaram a pesquisar aquilo, eles começaram a tentar achar o significado. E perceberam, ao fazer as análises, perceberam que aquilo ali era sangue humano. E alguns estudiosos foram entender por que havia aquelas marcas distantes de sangue. E aí puderam constatar, só acharam essa explicação, de que por aquele tanto de bombas que foram soltas dentro daquela cidade, criou um grande fluxo em volta daquela explosão, e veio um grande vento, e aquele vento, conforme explodia a bomba, ela intensificava a pressão da cidade, e aquele vento arrastava, arrancava as pessoas que estavam segurando de algum lugar para poder se salvar, e a pressão era tanta que ele puxava a pessoa e ficava a ponta dos dedos sobre os asfaltos, sobre os concretos, sobre os muros, e eles eram levados por aquela pressão. Nesse dia, esses cidadãos alemães, eles experimentaram apenas um pedacinho do inferno. É sobre isso que eu quero falar nesta noite, porque muitas pessoas não acreditam no inferno. Muitas pessoas, muitos crentes e até pastores, pregadores da palavra de Deus, eles não creem que existe o inferno. E eles questionam, por exemplo, essa pergunta que eu pedi para você pensar: como pode um Deus que é misericordioso, cheio de graça, cheio de amor, cheio de bondade no seu coração, condenar uma alma para o inferno e depois se justificar fazendo isso? Muitas pessoas colocam em xeque a palavra de Deus, mas Jesus, nesta parábola, ele vai tratar claramente sobre dois personagens que estão vivendo no mesmo lugar, porém um estava em tormento. E volto a repetir, o inferno seria tanto problema se fosse 10 dias, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, porque você teria a esperança do tempo. Mas Jesus fala que o inferno é a condenação para sempre, sempre e sempre. Não é brincadeira, não é brinquedo o inferno. Muitos levam o inferno como uma simples
brincadeira, simples piada, como se isso não viesse a acontecer, e acha que morreu, acabou. Mas eu quero te dizer, esse lugar existe, e lá estão milhares e milhões e milhares de pessoas. Para lá está caminhando milhões e milhares e milhões de pessoas. E ainda hão de caminhar para lá muitas e muitas pessoas. Mas nessa noite você não precisa da glória. Nessa noite você não precisa falar em língua. Mas nessa noite saia consciente que existe o inferno e que ele é real, mas existe uma esperança para mim e para você, cujo já abraçamos, que é Jesus, o nosso Senhor, que lá na cruz morreu para nos salvar e nos deu a salvação. Mas ainda estamos aqui. Existe aí uma doutrina que diz: uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez aceitando a Jesus, não tem mais problema. Você pode dormir tranquilo, porque você reconheceu Jesus. Mas a minha Bíblia diz que quem está de pé, cuide-se para que não caia. Salvação é de graça, mas o céu, ele é tomado à força. A salvação é para todo aquele que crê. É a graça atribuída de graça, para com graça viver na graça e ser salvo pela graça. Mas não se engane, que se uma vida de qualquer maneira lhe facilitará a eternidade, porque Deus é misericordioso. Não. Nessa passagem de Lázaro e o rico, nós vemos que este homem, ele estava em condenação, em tormento. Ele olha para o pai Abraão, que representa Deus, e diz: tende misericórdia de mim. Grava isso que eu vou dizer para você nesta noite. A misericórdia de Deus, a graça de Deus é antes do caixão. Grave isso no seu coração. A misericórdia de Deus, a graça de Deus é antes do caixão. Pós ele, não há mais misericórdia. Não tem. Se você abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Mateus, o próprio Jesus vai nos dar uma instrução maravilhosa. Mateus capítulo 11 e o versículo 28. Ele diz claramente a todos nós, nos dá detalhes, pois ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Outra versão vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele mostra claramente que ele é a saída, ele é a esperança, ele é a luz, ele é aquele que pode carregar o nosso peso
pesado fardo. Ezequiel, Isaías mencionou sobre o inferno, mas João, o apóstolo, ele nos traz uma linda declaração explanando o céu, a linda cidade, a nova Jerusalém, lugar onde eu e você iremos morar, lugar onde eu e você um dia estaremos lá. Uma cidade com mais de 1.500 milhas de altura, aonde não haverá mais derramamento de lágrimas, aonde os muros são de jaspes, as ruas são de ouro, a noite já não existe mais. Ali não haverá mais mágoa, não haverá mais guerras, nem doenças. O que você precisa apenas entender, que se entregar a sua vida em plenitude a Jesus, lá você vai chegar, lá você vai morar, sempre e sempre. Oh, glórias a Deus, aleluia. Agora, quando falamos do inferno, use uma palavra que você tem que tomar cuidado. Não use essa palavra em vão, na hora do seu nervoso, da sua raiva, do seu ódio, como palavrão. Não use. Use apenas essa palavra como o pregador nessa noite está fazendo, para lhe alertar, para lhe mostrar que Ele é real, assim como o céu também é real. Aonde os demônios estão ali nesse momento, na função de atormentar os que já estão perdidos, pois a maioria que morreram sem a salvação em Cristo Jesus, que não acreditaram no Evangelho, nem deu ouvido aos profetas, nem a lei, nem a ninguém, eles estão ali sofrendo, padecendo. E Jesus nos dá uma amostra interessante, que quase todos, em algum momento do Amaral, faz essa oração do rico, olhando para cima e dizendo: Pai Abraão, tende misericórdia de mim. E a misericórdia já não está ali mais. Não existe. Se uma pessoa fosse e ficasse, ali já seria ruim. Agora imagine sempre e sempre. Esse homem rico, ao que nós lemos nessa leitura, ele está ali agora, nesse momento, sofrendo, não só nessa parábola, mas ele está pagando por aquilo que ele deixou de acreditar. Às vezes, o meu problema, o teu problema, nos afasta da nossa salvação. Tiramos Jesus do nosso lado. Entramos naquela fase de reclamar: mas Jesus já não me ama mais. Se Jesus me amasse, eu não passaria por isso. Se Jesus me amasse, eu não estaria nessa situação. Se Jesus me amasse, eu não passaria por tantas adversidades. Cuidado.
Porque Lázaro, ao invés de reclamar por aquilo que ele passava, ele continuou acreditando que o Senhor era Deus na sua vida. Continue adorando o Senhor, independente da adversidade que você está passando. Não queira adorar ao Senhor somente quando o seu bolso tem dinheiro. Não queira adorar ao Senhor quando você tem um carro bom somente. Adorar a Deus quando seus filhos estão numa faculdade excelente, quando a sua mesa está farta, quando nada te falta, quando todo mundo é teu amigo, quando você faz uma festa e aparece até quem não chamou. É fácil nesse momento dizer que eu amo a Cristo. O rico estava nessa fase, e nessa fase ele, ao invés de se aproximar de Deus, ele se afastou de Deus. Porque a própria Bíblia vai dizer que aonde está o coração do homem, ali está o seu tesouro. E quando nós temos demasiadamente e não temos um coração voltado para Deus, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar de Deus. Muitas pessoas se aproximam de Deus quando tudo não está funcionando. Aí ele vira um crente de oração, um crente de consagração, está todos os dias na igreja, dá glória a Deus, dá aleluia, fala em línguas, profetiza, ora, abençoa, exorta, demoesta. Mas quando vem a luta, ele para de orar. Aí ele começa a virar crente 6 horas. 6 oram por mim, 6 oram por mim, porque para mim está difícil. E a oração, ela é a aproximação da intimidade entre o homem e Deus. Para termos intimidade com Deus, nós temos que viver uma vida de oração, porque sem oração não tem como. Jesus faz esta ilustração entre céu e inferno. Jesus tira dali aquele homem, o paraíso, a qual está Lázaro, quando ele morre. Porque a hora que ele morre, a Bíblia vai dizer que ele desce às profundezas da terra. E lá ele vai, primeira coisa a fazer, tomar a chave da casa de Satanás. Hoje o diabo tem casa, mas a chave não está na mão dele. Segunda coisa, Jesus vai e toma a chave da morte. Qualquer que seja a vida, seja ela salva ou não, a vontade permissiva está em Cristo Jesus, pois Ele tem a chave da vida e a chave da morte. A terceira coisa que Jesus vai fazer é se revelar a esses que estão em condenação, para que no dia do grande juízo eles não tenham a desculpa de dizer que não sabiam que viria o Messias, a qual os profetas pregaram, os sacerdotes pregaram, os grandes homens e heróis de Deus pregaram, cujo Noé passou 120 anos pregando. Ninguém hoje pode dizer que não conheceu a Jesus, porque naquele momento Jesus desce a este lugar, aonde está o rico,
E ele diz: eu sou o Filho de Deus, cujo lá em Gênesis está escrito que nasceria um da mulher, cujo haveria uma contenda entre o homem, entre a mulher e Satanás, mas da semente, da descendência dela nasceria um que pisaria sobre a cabeça de Satanás. E naquele momento cumpre-se isso. Por isso Jesus se preocupa nessa passagem em mostrar aquilo que haveria de acontecer, porque nesse momento Jesus ainda não havia morrido. Nesse momento Jesus traz uma ilustração. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Antes da cruz, o sangue de touros e bodes não poderiam remover pecados, não poderia perdoar pecados, não tinha como. O homem morria com o seu pecado, o homem descia à sepultura com o seu pecado. O justo ficava no paraíso, mas aquele que morreu no pecado descia para o mais profundo do abismo. No livro de Isaías, abra lá comigo, Isaías, aleluia, Isaías capítulo 9 e o versículo 6. Aleluia. Quando Jesus chega após a sua morte ao mais profundo, que ele escancara a porta aonde está o abismo, o inferno e o paraíso. Eu creio que essa palavra de Isaías se cumpre naquele momento, porque Lázaro pode ter olhado aquele momento e ver Jesus, e ele clama de forma maravilhosa: eis aí o conselheiro maravilhoso, o Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Oh, glória! Eu imagino que o inferno, nesse momento, as paredes se abalaram, porque aonde tinha trevas, chega a luz, o Filho de Deus, o Salvador do homem, de todo aquele que crê. Aleluia. Estavam ali cativos, tanto aquele que estava no paraíso como aquele que está em condenação. Nós vemos lá no livro de Efésios, abra lá em Efésios, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8, fala exatamente sobre isso. Por isso é que foi declarado: quando ele subiu em tribunas alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Jesus arranca dali o paraíso, tira de lá. Hoje não existe mais
o paraíso, aonde está o inferno, cujo dividia-se apenas um grande abismo. Hoje está na glória, e todo aquele que morre com Cristo, há uma alegria no céu. Você pode ver que nessa passagem de Lucas, quando morreu, olha o versículo 22 de Lucas 16. Que coisa linda, por isso que vale a pena servir a Jesus, irmãos. Olha só o que diz aí a palavra. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos a um guardião celeste ao seu redor. Se você tombar hoje, o seu corpo estará sobre uma tumba fria, mas o anjo pegará pela sua mão e te levará para as alturas, a presença do Altíssimo. E declarará. Você não está só, não. Você não está só, não. Assim como aconteceu com esse homem chamado Lázaro, há anjos ao seu redor, te guardando, te livrando. Mas se você cair hoje, tombar hoje, fique tranquilo, que Ele pegará sobre a tua mão e te apresentará na presença do Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Por isso, meu irmão, que você tem que crer, acredite, creia nesta graça poderosa, creia nessa graça maravilhosa, não fique desatento, porque da mesma maneira que há anjos para levar os salvos, há demônios para levar os perdidos. Mesma maneira. Alguns irmãos devem se lembrar aqui de um pastor que passou por aqui, o pastor Albino, há um tempo atrás, e ele conta um testemunho maravilhoso, que ele estava indo para o Paraguai, e de repente, ele caminhando, viajando, o Espírito de Deus dá uma visão para ele, e naquela visão ele consegue ultrapassar uma fileira grande de carro que estava ali, porque havia um grande congestionamento que ele teve que parar. E o Espírito de Deus leva ele naquela visão lá na ponta onde estava o começo daquele congestionamento. E quando ele olha ali, ele vê uma batida de um carro muito forte que havia matado o pai, a mãe e 3 filhos. E ele falou que quando ele olhava ali, ele via que aquela mulher que estava morta, os corpos estavam ali todos cobertos, ele via que aquela mulher, mas ninguém estava ali, mas a mulher, ela estava observando ela, a sua alma observava ela deitada. E ele olha para aquela visão, ele começa a olhar e vê que de repente abre um grande buraco debaixo do corpo dela. E começa a sair uns vultos escuros e começam a puxar com força ela para baixo. E ela começa a gritar e gritar e gritar. E ele, naquela visão, ele pergunta: Senhor, o que eu faço? O Espírito diz para ele: sai do carro, corre e vai até lá, porque ainda há tempo. E ele diz que ele chega correndo e vai correndo naquela fila, consegue chegar lá naquele lugar. Ele olha os corpos tudo do lado ali, ele vê o corpo da mulher, ele pergunta: o que aconteceu? O Espírito Santo fala assim: ainda há tempo. O policial olha para ele: o que o senhor é? Ele falou assim: eu sou da família, preciso vê-la. Disse o policial: falou, então fica à vontade. No que ele fala fica à vontade, ele chega, ajoelha do lado dela e ele deita sobre ela. E ele começa a clamar: Senhor, devolve a vida dessa mulher, devolve a vida dessa mulher. E ele está vendo a visão. Ele olha, começa a ver aquela visão. Ele vê os demônios tentando puxar ela para baixo. E ele vê que de repente o céu se abre
quando abre-se o céu, eis que um homem de branco desce. E quando ele desce, pega sobre as mãos daquela mulher, aquele buraco se fecha, e ele empurra a mulher para o corpo, a mulher soluça em cima dele. Ele sai, a polícia chega e fala: o que você está fazendo? Ele fala: ela acaba de ressuscitar. É impossível, está aí, levanta, porque o Senhor a ressuscitou. Mas essa mulher de repente pergunta: o que aconteceu comigo? Ele fala: quem é você? Nós estávamos viajando e de repente sofremos um grande acidente. Cadê a minha família? Ele falou: estão todos mortos, mas o Senhor te alcançou. E aí ele diz que ele começa a conversar com aquela mulher, e conversa vai, conversa vem, e de repente ela se declara e diz para ele que ela é uma macumbeira, e que eles estavam indo para o Paraguai para fazer um trabalho, mas houve um interrompimento no meio do caminho. E aquele pastor diz para ela: a sua família não alcançou, mas o Senhor teve misericórdia da sua vida, pois os demônios já estavam para levá-la para o inferno. O mesmo demônio que lá no centro de Macumba você batia os tabacos, você chacoalhava os bumbos, invocava eles, eram os mesmos que vieram buscá-la. Mas se você aceitar a Cristo hoje, eles não terão mais posse sobre a tua vida, mas apenas aquele a quem te livrou neste dia. O inferno é real. Não brinque. Não brinque de ser crente. Muita gente está brincando de servir a Jesus. O céu não se alegra quando a economia do país sobe. O céu não se alegra quando você troca de carro. O céu não se alegra quando você compra uma casa. O céu se alegra quando uma alma se rende aos pés do Senhor e aceita-o como Salvador. E eu e você somos agentes do céu para arrancar do inferno essas almas que estão caminhando para este lugar. Existe um hino na harpa que diz: posso ter duas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Estamos tão preocupados, muitos não vêm à casa de Deus por causa dos afazeres da casa. Muitos não vêm à casa de Deus por causa de trabalho, para ganhar dinheiro. Outros porque a canseira ela é maior do que a sua fé. Outros porque chegou um amigo em casa, um parente, um vizinho, uma festa, um churrasco. Quantos trocam um momento precioso? Não que a igreja faça diferença, porque a igreja não salva ninguém. Se salvasse o ladrão da cruz, havia sido condenado, porque ele na cruz do Calvário não teve tempo de ir à igreja, não teve tempo de descer e se batizar, mas ele teve tempo de dizer em vida: Jesus, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lá no mundo, nesse momento, talvez vizinho da tua casa, parente teu, está clamando, dizendo: lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Mas como Deus vai lembrar dessa pessoa se eu e você não levamos o evangelho da salvação a elas? Jesus, o Salvador, estava ali na cruz, mas para essas pessoas tem que ser eu, tem que ser você, o que vai levar esse Jesus a eles. Muitos
Muitos estão clamando nesse momento: lembra-te de mim, lembra-te de mim. Oh, aleluia. Mas eu termino a minha mensagem, porque as horas já se foram, dizendo assim: não há purgatório. Nós estamos online aqui, os meus irmãos católicos me desculpem, mas a Bíblia não diz que há. Não há. A Bíblia diz que há céu e inferno. Não tem como rogar para perdão de pecados após morte, porque a misericórdia é em vida. A misericórdia é agora. A misericórdia é nesse exato momento. Se morrer sem Cristo, não adianta orar, rezar, acender velas, que de nada servirá. Porque aqui nessa mesma leitura, no versículo 31, ele diz: porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um morto ressuscite. O Senhor está te dando a oportunidade hoje. Todos que estão aqui servem ao Senhor, mas eu não sei, talvez no seu coração essa semana passou o desejo de parar. O Senhor está dizendo para você: não pare, porque o inferno é real. Como o céu também é, como a graça também é. A graça da cruz, a graça que foi derramada pela minha vida, pela sua vida, graça poderosa, graça maravilhosa, graça salvadora, graça redentora, graça perdoadora, graça sobre graça, graça que nos dá o direito de morar no céu e chegarmos a Ele e nunca mais pararmos. Oh, aleluia, cantarás. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Me faz lembrar, e a minha oração nesta noite, eu quero orar com você um hino. Um hino, fique de pé, por gentileza. Um hino. Ah, meu Deus. No inferno não existe descrente. Você quer a resposta para aquela pergunta? Olhe para o Calvário. É no Calvário que está a resposta de um Deus misericordioso, de um Deus amoroso, de um Deus cheio de paz, que permite que um homem vá para o inferno. É lá no Calvário que abriu para mim e para você o precedente da misericórdia e da graça salvadora para as nossas vidas, para todos sempre. Aleluia. Você que sabe, cante comigo. Diz assim o louvor: graça maravilhosa, quão doce canção que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei
Que me diz